publicando, não colocando na tela os versículos, mas o computador, que tem apenas 30 anos, ele não quer funcionar. No sermão de hoje, amados, nós vamos destacar uma relação muito importante entre Cristo, a igreja, e como isso afeta diretamente a vida de cada um de nós, dos crentes. Paulo, de uma forma muito clara, simples, ele explica que a igreja é o corpo de Cristo e Cristo é o cabeça da igreja. Em Efésios 4, versos 15 e 16, está escrito: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Paulo fala bem claro que todo o corpo é bem ajustado. Ele, com auxílio de todo mundo, ele aumenta, se edifica. Mas Cristo é o cabeça. Então, amados, a igreja é o corpo de Cristo, chamada para estar em comunhão e viver em unidade. Nós vivemos em um tempo em que a prática de congregar está sendo questionada por muitos. Alguns afirmam que pode adorar a Deus em casa, sozinho, ou que a igreja física perdeu o seu valor com a era digital. No entanto, a palavra de Deus nos ensina algo muito diferente. A importância de nos reunirmos não pode ser subestimada. Congregar, ou seja, reunir regularmente com outros irmãos na fé, é fundamental para o crescimento espiritual, a edificação mútua e o fortalecimento da fé. Cristo é o fundamento da igreja. Jesus declarou, está registrado em Mateus: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Cristo é o alicerce da igreja. Ele não apenas criou, mas deu a sua vida por ela. Quando falamos de igreja, amados, nós não estamos nos referindo a um edifício, a uma instituição, e sim ao corpo de Cristo. O conjunto de pessoas que seguem a Cristo, seguem a Jesus, formando uma unidade espiritual. Paulo, em Efésios, diz assim: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Nós vamos bater muito nessa tecla. Salvador do corpo, Cristo cabeça da igreja. Ele é o cabeça, nós somos seus membros. Então, estar ligado a Cristo implica também estar ligado à sua igreja. Cristo nos chama para viver em comunidade, pois é assim que experimentamos sua presença de maneira mais plena. Jesus, que é o centro da nossa fé, estabeleceu a igreja como seu corpo e harmonia. Ele disse: onde dois se acham reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Cristo é o centro de tudo, amados. Ele é o cabeça da igreja, que é o seu corpo. Nós vamos repetir muito isso. A Bíblia nos ensina em Efésios 1, 22, Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, como cabeça, Cristo guia, protege e cuida do seu povo, do seu corpo. Sem Cristo, a igreja não pode cumprir o seu propósito. Paulo ainda nos afirma,
em Colossenses 1,18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que tudo tenha a supremacia, a primazia. Cristo é o líder da igreja, e sem ele não há direção. Como cabeça, ele controla o corpo. Cristo nos guia, nos orienta e nos nutre. Quando nos reunimos, estamos nos submetendo à liderança de Cristo e participando do que ele está fazendo no meio da igreja. A igreja, amados, é um corpo vivo. Um corpo vivo. Paulo diz assim, que assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Ele usa essa metáfora para nos lembrar que, assim como o corpo humano é formado por muitas partes, a igreja também depende da união e cooperação de todos, onde cada membro tem uma função específica. Congregar, queridos, é vital, porque nos permite exercitar os dons espirituais e ser parte ativa do corpo de Cristo. Nenhum membro do corpo pode sobreviver ou funcionar adequadamente isolado dos outros. Cada cristão tem um papel importante na igreja. Quando deixamos de congregar, o corpo sente ausência, pois cada parte é essencial. Ao participarmos da vida da igreja, estamos usando os nossos dons para servir aos outros e sermos edificados. Cada crente tem dons e talentos que são dados para o benefício de toda a comunidade. O isolamento espiritual pode nos levar à estagnação, enquanto que a vida em comunhão nos desafia a crescer, a aprender e praticar o amor e a paciência. Quando não nos reunimos, deixamos de contribuir com o que Deus nos deu. Também deixamos de ser abençoados pelos dons dos outros. E temos um chamado à comunhão. A Bíblia nos instrui claramente a não abandonarmos a prática de nos reunirmos com os outros irmãos na fé. O ato de congregar, amados, envolve mais do que apenas estar fisicamente presente em um culto. Trata-se de uma comunhão verdadeira e edificação mútua. O que diz em Hebreus? Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima. Nesses versículos, o Espírito Santo nos adverte, nos incentiva a não abandonarmos o hábito de congregar, mas sim a encorajar uns aos outros, especialmente que o dia do Senhor está vindo. Temos nos preparar. Ele se aproxima. Estar em comunhão com outros crentes fortalece a nossa fé, nos ajuda a permanecer firmes e superar os desafios espirituais, que certamente virão para todos. Os desafios virão. Temos que estar firmes. Isso não é apenas um mandamento, mas é uma orientação para o nosso bem. Quando nos reunimos como igreja, louvamos a uma só voz. Participamos juntos da ceia, da coleta do santo. Somos fortalecidos na fé. A fé é encorajada e alimentada quando ouvimos a palavra e o testemunho de outros irmãos. Adoramos juntos. Há algo poderoso quando o povo de Deus se une em louvor e adoração. Recebemos ensino e instrução. É na igreja que aprendemos mais profundamente as Escrituras. É o local onde o ensino da palavra acontece de maneira mais profunda, estruturada, e como nós vamos aplicá-la na nossa vida. Paulo ainda fala em Efésios. E ele deu uns como apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo,
até que todos cheguemos à unidade da fé e pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, Paulo explica que Deus deu à igreja pastores, mestres e outros dons para edificar os crentes, levando os crentes à maturidade espiritual. Quando nos reunimos, somos ensinados e disciplinados para nos tornarmos semelhantes a Cristo. Bem, somos parte de uma família. Na congregação, encontramos apoio em tempos de dificuldade e alegrias em tempos de celebração. Congregar não é apenas um costume, mas uma necessidade espiritual. Nós somos seres sociais, criados para a comunhão. E a igreja é a expressão máxima dessa comunhão no plano de Deus. A igreja também é o local onde nós somos nutridos, alimentados espiritualmente, encorajados e desafiados a crescer. Como viviam os irmãos antigamente? No início, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Comunhão era essencial entre os irmãos. E essa comunhão não é apenas conveniência social, mas envolve edificação espiritual, compartilhamento de vida, de oração e de cuidado mútuo. Congregar, amados, é refletir a unidade que Cristo deseja que tenhamos. Jesus orou para que essa unidade acontecesse entre os crentes. Veja o que diz na oração dele. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. E que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Congregando, amados, temos a oportunidade de servir uns aos outros, seja com dons espirituais ou com atitudes práticas de amor e de apoio. Paulo ainda complementa: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Ele nos chama a carregar os fardos uns dos outros para cumprirmos a lei de Cristo. Então, o serviço mútuo é essencial, é parte essencial da vida cristã. E é através da congregação que isso é colocado em prática. Vamos concluindo. Cristo é o fundamento da igreja. Ele nos chama a sermos parte ativa do corpo. A igreja não é apenas um lugar que frequentamos, mas é uma família espiritual da qual fazemos parte. Né? Congregar não é apenas uma prática religiosa, uma rotina, uma opção, mas uma necessidade para o crescimento e fortalecimento da fé. Né? Uma expressão da nossa fé em Cristo é a nossa união com os outros irmãos. Quando nos reunimos, edificamos uns aos outros, experimentamos o amor de Deus de maneira mais profunda e transformadora. Cristo, como cabeça da igreja, nos chama a estarmos juntos, vivendo em comunhão, sendo edificados por meio do ensino, do discipulado e do serviço mútuo. Ao nos reunirmos como corpo, nós glorificamos a Deus e cumprimos o nosso papel no plano divino. Cristo é o cabeça da igreja. E a igreja é o corpo que opera em unidade e amor. Que nós possamos valorizar cada oportunidade de estarmos juntos, cumprindo assim o propósito de Deus para nós como seu povo, entendendo que juntos somos a igreja de Cristo, chamados para viver em comunhão, amor e serviço. Mas atentem bem para essa mensagem. Atentem bem. João diz que Jesus está presente na igreja. João, o velhinho, viu uma figura lá em Patmos que o fez estremecer. Os olhos arregalados, ele vira e viu Jesus em toda a sua glória, andando no meio dos candeeiros, que são as igrejas. Ele manda ao apóstolo João uma mensagem de grande conforto
para todos nós. Eu estou com vocês nesta igreja. Amém? E diz que voltando, ele viu que tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saiu uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ele diz: eu estou no meio dos candeeiros, que são as igrejas. Bem, amados, que possamos sempre lembrar que Cristo está presente quando nos reunimos em seu nome. Que isso nos motive a congregar com mais fervor e compromisso. Congregar é uma bênção e um mandamento do Senhor. Nós não podemos deixar que as distrações ou os desafios da vida nos afastem dessa prática essencial para a nossa fé. Que possamos estar firmes na igreja, comprometidos com Cristo e com nossos irmãos, enquanto aguardamos o dia da volta do Senhor. Que a paz e a graça do Senhor estejam com todos. Amém.